Olá, vamos falar sobre Roma Império. Vamos falar sobre política e sociedade. Na República, os senadores foram a categoria dominante da sociedade romana. Ao estabelecer o Império Romano, Augusto assumiu o poder absoluto, mas manteve o Senado para fazer consultas a respeito da administração, ou a respeito, né, das situações administrativas, vamos dizer assim. O Senado deu vários títulos a Augusto, como ditador, imperador, como cônsul e também como Augusto. Mas ele preferiu príncipe, que significa o primeiro cidadão. E o que foi, né, que Otávio fez para Roma, o que foi que ele construiu, né? Então ele realizou muitas obras públicas, como abertura das estradas, construções, né, de obras públicas, como abertura de pontes, anfiteatros, arenas esportivas. E Augusto determinou a construção de aquedutos que levavam água para as moradias. Ele também incentivou a cultura, as atividades artísticas, também religiosas. O governo de Otávio Augusto também envolvia, vamos dizer assim, pão e circo. O que era isso, pão e circo? Acontece para evitar, né? Acontecia que para evitar o descontentamento popular e revoltas, o imperador promoveu política de distribuição de alimentos básicos como trigo e proporcionou espetáculos gratuitos. Ora, aí a população ficava contente porque recebia alimentos e também através de espetáculo para sua diversão, que eram as corridas de bigas, era lutas entre gladiadores, a política de circense, como eu falei, de pão e circo, que nós já sabemos o que é, né? Então, essa política chamada atualmente de pão e circo, visava só manter os cidadãos tranquilos por meio da concessão de um alimento básico e diversão. E como ficava a distribuição dos estádios? Era organizado conforme as posses, né? Ou seja, a divisão de status. Quanto mais status a pessoa teria, então ela ficaria mais próximo da visão do espetáculo. E se tivesse menos status, ficaria lá nas últimas arquibancadas, vamos dizer assim. Nós vamos falar um pouco sobre a Roma Pax, ou Pax Romana, vamos dizer, uma paz romana. Com a morte de Otávio, no ano 14 de Tibério, quem substituiu ele foi o filho de Lívia, a esposa do imperador. O imperador romano efetivou como uma monarquia hereditária, em que o imperador determinava o seu sucessor. Houve vários períodos, né, de governo, de dinastias e imperadores. Tivemos a Júlio Claudiana, Flaviana, Antonina e Severus. E esse período aí foi conhecido como Idade de Ouro. Era tudo beleza, tudo tranquilo. Então foi conhecido como a Idade de Ouro. Falando sobre a expansão territorial. Com o estabelecimento de certa tranquilidade social, Roma continuou
com seu processo de expansão política territorial durante o governo de Augusto. Estendeu a expansão sobre a Europa até chegar no Rio Reno e Danúbio. Aí veio Trajano como seu sucessor e alcançou o limite máximo da extensão territorial, até se anexar a Mesopotâmia. É muito interessante essa expansão do Império Romano, quando é comparado o período de Augusto com o período de Trajano. A administração, para se tornar possível, o Império Romano ele dividiu os territórios em províncias. E para poder administrar os seus territórios, ele exigiu dos romanos uma organização política e econômica diferente daquelas existentes na monarquia e na república. A quantidade de pessoas no território, produtos, rótulos, tornava necessário haver funcionários do governo romano em distintas partes do império. E continuando sobre essas obras, não é, que eles fizeram, a política de construção de grandes obras se estendeu até as províncias, onde os romanos estabeleciam, dava-se o início à construção de pontes e aquedutos. As construções de obras faziam parte do processo de romanização. Vamos falar um pouco sobre a economia. Todas as províncias romanas eram interligadas por vários conjuntos de estradas, rotas marítimas, fluviais. Os romanos aproveitavam inúmeras estruturas que existiam anteriormente. A realização de conquistas, né, que havia acontecido, então eles aproveitavam as estradas, principalmente as estradas persas na região, que ia da Palestina à Mesopotâmia. E aí os produtos vinham de fora, de outros impérios, e chegava até o Império Romano. Se você está gostando da história do Império Romano, então aperte aí no gostei e se inscreva no canal.